Sua mãe já não tem mais condições. Ela precisa de cuidados profissionais, não pode ficar sozinha. Amanhã mesmo vamos resolver isso. Foi o que minha nora Bruna gritou na ceia de Natal, depois que tropecei e derrubei a travessa de peru. Ali, na frente de toda a família, dos meus netos, da minha filha Patrícia, meu filho Marcelo, meu primogênito, aquele que eu paguei 7 anos de faculdade de medicina, só baixou a cabeça e murmurou "É mãe, é pelo seu bem." Fiquei quieta, apenas sorri, respirei fundo, limpei as mãos no avental bordado que minha mãe me deu há 40 anos e disse bem baixinho: "Tá bom, meu filho, se é isso que vocês acham melhor." O que eles não sabiam é que eu tinha 850 mil reais escondidos numa conta que meu falecido marido Paulo deixou. 60 dias depois, quando Marcelo entrou naquele asilo para me visitar, o rosto dele ficou da cor de um pano de chão velho. Sabe por quê? Porque agora quem mandava ali era eu. Eu tinha comprado o lugar. Sei que você deve estar pensando: como assim comprou o asilo? Calma, já vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Se você já passou por aquela dor de ser desprezado por quem você mais amou, se você já sentiu o peso de ser tratado como um móvel velho que atrapalha a decoração, então essa história é para você. Porque aqui eu não vou contar história de vítima que aceita tudo calada. Eu vou te mostrar como uma mulher de 71 anos, viúva, ex-arquiteta, transformou a maior humilhação da vida dela na maior reviravolta que você pode imaginar. Se você gosta de histórias reais de pessoas que tomaram coragem e viraram o jogo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai te fazer repensar tudo sobre respeito, família e vingança. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que nem roteiro de novela inventaria. Meu nome é Helena Cristina Azevedo, tenho 71 anos e durante 25 anos fui arquiteta registrada no CAU. Não era qualquer arquiteta, não. Eu tinha meu próprio escritório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, especializado em projetos residenciais. Lembro do cheiro de nanquim e papel vegetal, do barulho da régua T deslizando na prancheta, das noites em claro fazendo perspectivas à mão antes dos computadores tomarem conta de tudo. Meu falecido marido, Paulo Azevedo, foi empresário do ramo de materiais de construção. Um homem trabalhador, honesto, que acordava às 6 da manhã e só voltava para casa às 8 da noite. Morreu há 7 anos de infarto fulminante. Foi numa terça-feira de março. Saiu de casa reclamando de uma dor no braço. Eu disse para ele ir no médico. Ele, teimoso, disse que era só cansaço. Às 3 da tarde, recebi a ligação do hospital. Quando cheguei, já era tarde. Deixou 2 filhos, Marcelo, que hoje tem 43 anos, e Patrícia, de 38. Com muito trabalho, suor e lágrimas, consegui juntar um patrimônio de 2.300.000 reais. Tenho um apartamento de 180 metros quadrados na Barra da Tijuca, avaliado em 1.200.000 reais. Aplicações financeiras de 850.000 e um terreno em Petrópolis de 250.000. Tudo conquistado com trabalho. Nunca pedi nada para ninguém. Sempre fui mulher de pagar minhas contas, de andar com a cabeça erguida, de olhar nos olhos das pessoas. Mas também sempre fui mãe. E mãe, a gente acha que é para sempre. A gente acha que amor de mãe não tem preço. Pois então, eu descobri que tem. E o preço foi mais alto do que eu imaginava. Deixa eu te contar o que eu fiz por esses filhos. Quando o Paulo morreu, ele deixou dívidas de 400.000 reais de investimentos fracassados que ele tinha feito sem me contar. Eu poderia ter declarado falência, poderia ter deixado tudo para trás. Mas não. Vendi meu escritório de arquitetura, aquele que eu levei 25 anos construindo, tijolo por tijolo, cliente por cliente, projeto por projeto, por 320.000 reais. Um valor ridículo, muito abaixo do que valia, mas eu precisava de dinheiro rápido para salvar o nome da família. Lembro do dia que entreguei as chaves. Passei a mão nas paredes, nos nichos que eu mesma tinha projetado, na mesa de desenho onde criei mais de 200 projetos. Chorei ali sozinha por 1 hora antes de sair. Aquele lugar cheirava a café e papel,
Tinha as marcas dos anos na madeira do piso, tinha pedaços da minha alma grudados em cada canto. Mas eu não parei. Não podia parar. Marcelo tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Você sabe quanto custa medicina em faculdade particular? Eu sei. Paguei cada centavo. 380 mil reais em 7 anos de mensalidades. Material, livros, aqueles jalecos brancos que ele precisava sempre impecáveis. Eu trabalhava fazendo projetos freelancer. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto amargo, sentava no computador e ficava ali até a meia-noite. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Minhas costas doíam de ficar curvada na cadeira. Mas quando o Marcelo ligava dizendo: "Mãe, passei em mais uma matéria", tudo valia a pena. E não foi só ele, não. Quando a Patrícia casou, ela e o marido não tinham onde morar. Eu dei a entrada de 120 mil reais no primeiro apartamento deles. 2 quartos em Jacarepaguá. Simples, mas era deles. Lembro da felicidade dela quando recebeu as chaves. Me abraçou chorando. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. Eu sorri, segurei as lágrimas e disse: "Mãe, é para isso mesmo, minha filha. Para a gente fazer nossos filhos felizes. Sabe quantas vezes eu deixei de viajar? Quantas vezes eu disse não para um jantar com as amigas porque precisava economizar? Quantas roupas eu deixei de comprar? Quantos sapatos velhos eu resolei em vez de comprar novos? Meu marido tinha me dado um colar de ouro no nosso 20º aniversário de casamento. Eu vendi. Precisava pagar o dentista do Marcelo, um tratamento de canal que custou R$ 3.500. Não pensei 2 vezes. Eu me lembro de sentar com eles pequenos na mesa da cozinha. Marcelo tinha uns 8 anos, Patrícia tinha 5. Eu preparava arroz com ovo e conversava sobre o dia deles. Ajudava com o dever de casa, ensinava Marcelo a ler as horas no relógio de parede que tinha pertencido ao meu avô. Ele me olhava com aqueles olhos brilhantes e dizia: "Quando eu crescer, mãe, vou ser médico e vou cuidar da senhora para sempre." Eu afagava o cabelo dele e acreditava. Como eu acreditava. Fiz uma promessa a mim mesma quando o Paulo morreu. Olhei para o espelho, para o meu rosto inchado de tanto chorar e jurei: meus filhos não vão passar necessidade. Eles vão ter tudo o que eu puder dar. E eu dei. Dei meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, meus sonhos. Trabalhei até os 64 anos fazendo projetos de arquitetura. Só parei quando a vista começou a falhar e os dedos começaram a doer de artrite. Mas nunca, nunca reclamei. Nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Porque eu achava que amor de mãe não precisa de recibo. Pois então, eu estava errada. Mas então veio a Bruna Rodrigues. Ela entrou na vida do Marcelo como um furacão que destrói tudo no caminho. Foi há 6 anos, num churrasco da família da Patrícia. Ele chegou de mãos dadas com ela, todo orgulhoso, sorrindo de orelha a orelha. "Mãe, essa é a Bruna. A gente está namorando há 3 meses. A primeira coisa que eu notei foi o cabelo. Alisado, brilhante, daqueles que custam R$ 300 no salão. Depois a unha. Francesinha perfeita, esmaltada, sem uma falha. O vestido era de marca, eu reconheci porque tinha visto numa vitrine da Barra. R$ 1.200 a peça. Salto alto, bolsa de couro legítimo. Perfume que deixava um rastro caro por onde ela passava. Ela trabalhava como advogada corporativa, formada pela PUC, escritório em Ipanema. Eu tentei ser simpática. Preparei um bacalhau a Gomes de Sá, aquele que leva 2 horas para fazer, com batatas cortadinhas em rodelas fininhas, cebola roxa, ovos cozidos, azeitonas pretas. Arrumei a mesa com a toalha de linho que minha mãe me deu no meu casamento. Botei as taças de cristal que eu só usava em ocasiões especiais. Acendi até umas velinhas. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Bruna mal tocou na comida. Ficou mexendo no celular, dando aqueles sorrisinhos de canto de boca, fazendo comentários sutis. "Ah, Helena, o Marcelo me falou que a senhora foi arquiteta. Que charmoso. Deve ser difícil ficar parada agora, né? Sem ter o que fazer o dia todo." O tom não era de interesse genuíno. Era de deboche. Era daquele jeito que as pessoas falam quando querem diminuir você se achando educadas. Marcelo não percebeu. Ou fingiu que não percebeu. Ele estava encantado. Babava quando ela falava.
Ria de todas as piadas sem graça que ela fazia. Quando ela criticava alguma coisa, ele concordava. É mesmo, amor. Você tem razão. Aquilo me dava um aperto no peito. Mas eu engolia seco e sorria. Mãe faz isso, não é? A gente engole um monte de coisa para não estragar a felicidade dos filhos. O casamento foi 6 meses depois. Eu paguei a festa. 50 mil reais num buffet em Botafogo, 200 convidados, decoração com flores importadas que Bruna fez questão de escolher, porque flores brasileiras são muito comuns. Eu não reclamei. Paguei. Sorri nas fotos. Abracei meu filho e desejei felicidades. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia. Aquela mulher não tinha entrado na vida dele por amor. Ela tinha farejado dinheiro, conforto, sobrenome. E eu, boba, achei que estava sendo paranoica. Achei que era ciúme de mãe. Achei que com o tempo as coisas melhorariam. Pois então eu estava enganada. As coisas só pioraram, e muito. Primeiro foram as visitas. No começo do casamento, Marcelo ainda vinha me ver toda semana. Trazia bolo, a gente tomava café, conversava sobre a clínica que ele estava montando, sobre os planos dele. Mas depois de 6 meses, as visitas começaram a espaçar. Uma semana sim, outra não. Depois 2 vezes por mês. Depois 1 vez. E sempre com a mesma desculpa. Mãe, a Bruna tá muito cansada, tá com dor de cabeça, tá com muito trabalho. Um sábado, lembro que era um sábado de sol bonito em agosto, eu tinha preparado aquele bolo de fubá com goiabada que ele adorava desde pequeno. O cheiro do bolo assando no forno enchia a cozinha, aquele aroma de milho e doce de leite que abraça a alma da gente. Liguei para ele às 2 da tarde. Filho, fiz seu bolo preferido. Vem tomar um café com sua mãe? Ele titubeou. Eu ouvi a voz da Bruna ao fundo. Fala que a gente não pode, Marcelo. Temos compromisso. Ele repetiu como papagaio. Mãe, hoje não dá. A gente tem um compromisso importante. Desliguei o telefone, sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para aquele bolo. Comi uma fatia sozinha. Tinha gosto de tristeza. No dia seguinte, domingo, abri o Instagram dele. Lá estava. Foto dos dois num restaurante chique em Ipanema. Ela de vestido vermelho decotado. Ele de camisa social, taças de vinho na mesa. A legenda dizia: melhor fim de semana com meu amor. O tal compromisso importante era jantar romântico sem a mãe velha atrapalhando. Depois vieram as festas. O aniversário de 3 anos da Sofia, minha neta mais velha, foi em outubro. Eu não recebi convite. Fiquei sabendo pela Patrícia, que me ligou indignada. Mãe, você não vai acreditar. O Marcelo fez festa para Sofia e não te chamou. Disse que era só para os amiguinhos da escola, mas tinha mais de 50 adultos lá. A Bruna convidou até a manicure dela. Senti um aperto no peito que quase me derrubou. Minha neta, a menina que eu vi nascer, que eu segurei no colo quando tinha 2 dias de vida, que eu dei o primeiro presente. E eu não fui convidada para o aniversário dela. Liguei para o Marcelo. Ele atendeu no 5º toque, a voz impaciente. Oi, mãe, tô ocupado. Respirei fundo. Filho, fiquei sabendo da festa da Sofia. Por que você não me chamou? Silêncio. Aquele silêncio pesado, constrangedor, que diz mais que 1000 palavras. Depois ele soltou. Ah, mãe, é que era uma coisa pequena, sabe como é? Não quisemos incomodar a senhora. Incomodar. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Desde quando ir no aniversário da própria neta era incomodar? Mas o pior ainda estava por vir. Era quinta-feira, dia 19 de novembro, às 7 horas da noite. Eu tinha preparado uma lasanha, aquela de presunto e queijo com molho bechamel que leva 2 horas para fazer. Liguei avisando. Marcelo disse que viria às 8 horas. Coloquei a mesa, botei flores no centro, esquentei o forno para manter a lasanha quentinha. 8 horas, nada. 8h30, nada. 9 horas, nada. Às 9h45 recebi uma mensagem fria. Mãe, não vai dar para ir. A Bruna não tá se sentindo bem. Fiquei sentada sozinha naquela mesa, olhando para a lasanha que esfriava, para as flores que murchavam, para o silêncio que gritava. Minha vizinha do andar de cima, Dona Conceição, bateu na porta às 10. Helena, vi luz acesa e quis saber se tá tudo bem. Olhei para ela e não consegui segurar. Desabei.
Chorei ali na entrada, com ela me abraçando, me fazendo sentar no sofá, fazendo chá de camomila. Meu filho me esqueceu, Conceição. Meu filho que eu criei, que eu sustentei, que eu dei tudo, me esqueceu. No dia seguinte, sexta-feira, abri o Instagram da Bruna. Lá estava a foto. Os dois num restaurante japonês. Ela com aquele batom vermelho berrante, ele sorrindo. A legenda: melhor quinta-feira com você. Amor da minha vida. Restaurante caro, aquele que cobra R$ 200 por pessoa. Enquanto eu estava em casa com lasanha fria esperando por eles. Os comentários maldosos começaram em dezembro. Eu tinha ido visitar os netos, levei presentes, brinquedos que comprei numa loja de shopping. Bruna abriu a porta, olhou para os pacotes e soltou na frente das crianças. Ai, Helena, a senhora não precisava trazer essas coisas. A gente já tem tudo o que eles precisam. E coisas boas, né? De qualidade. Pegou os pacotes da minha mão como se fossem lixo, jogou num canto da sala e nem deixou as crianças abrirem. Sofia, minha netinha, me olhou com aqueles olhos confusos. Queria chorar, mas segurei. Não ia dar esse gosto para ela. Depois veio o Natal. Aquele Natal maldito de 2024 que mudou tudo. Eu tinha preparado a ceia, como sempre fiz. Peru assado com farofa, arroz à grega, tendê, salpicão, rabanada. Passei 3 dias cozinhando. A casa inteira cheirava a canela, cravo, vinho. Arrumei a árvore, botei as luzes piscando, coloquei a toalha vermelha na mesa, as velas douradas. Queria que fosse especial. Queria ter minha família reunida. Queria sentir que ainda era Natal. A Patrícia chegou primeiro com o marido e os 2 filhos. Me abraçou apertado, elogiou a decoração, ajudou a colocar a comida na mesa. Marcelo e Bruna chegaram por último, às 9 da noite. Ela entrou reclamando. Ai, Marcelo, eu avisei que sua mãe ia fazer aquela comida pesada. Eu tô de dieta, não vou poder comer nada. Nem me cumprimentou direito. Sentou no sofá mexendo no celular, enquanto todo mundo se reunia na sala. Na hora de servir, eu estava levando a travessa de peru. Minha mão direita estava meio dormente, coisa de artrite, mas eu não liguei. Passei pela sala, pela mesa, e foi então que tropecei no tapete. O peru voou da travessa, caiu no chão com um barulho surdo, molho espalhado pelo piso de cerâmica, o cheiro de comida misturado com o cheiro de tragédia. O silêncio foi absoluto. Todo mundo parou. Patrícia se levantou para me ajudar, mas Bruna foi mais rápida. Ela explodiu. Levantou do sofá, apontou o dedo para mim e gritou com uma voz que cortava. Tá vendo, Marcelo? Sua mãe já não tem mais condições. Ela precisa de cuidados profissionais, não pode ficar sozinha. Isso é perigoso. E se fosse óleo quente? E se pegasse fogo? Amanhã mesmo vamos resolver isso. Marcelo, meu filho, meu primogênito, aquele menino que eu embalei no colo quando tinha febre, que eu levei para a escola segurando na mão, que eu vi crescer, se formar, virar médico, só abaixou a cabeça. Não me defendeu. Não disse, calma, foi só um acidente. Não disse, ela tá bem. Ele olhou para mim com aquele olhar cansado, aquele olhar de quem já tinha tomado uma decisão e murmurou baixinho. É mãe. A Bruna tem razão. A senhora precisa de cuidados. Já pesquisamos um lugar ótimo, confortável. É pelo seu bem. Foi naquele momento, com o peru no chão, molho nos pés, minha família me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido, que eu entendi. Eles não me viam mais como mãe. Me viam como peso, como despesa, como obstáculo. E aquela mulher de batom vermelho estava por trás de tudo. Em janeiro de 2025, eles cumpriram a promessa. Marcelo e Bruna apareceram no meu apartamento numa terça-feira de manhã com papéis, formulários, caneta na mão. Mãe, a gente achou um lugar perfeito. Residencial Vida Plena. Tem enfermeiras, tem atividades. A senhora vai fazer amizades. É só temporário, só até a gente ver como a senhora se adapta. Temporário. Essa palavra é perigosa, sabe? Porque temporário vira permanente quando ninguém liga mais para você. Fui levada naquele mesmo dia. Bruna tinha pressa. Vamos logo, Helena. Já paguei a primeira mensalidade. R$ 4.500 por mês. Não é barato, viu? Espero que a senhora valorize. O residencial Vida Plena ficava em Jacarepaguá, num prédio de 3 andares.
pintado de bege com janelas brancas. Cheirava a desinfetante e comida requentada. Tinha uns 20 idosos ali, alguns sentados na sala assistindo televisão, com o olhar vazio, outros andando devagar pelos corredores com andadores. Uma senhora pintando num cavalete no jardim. O quarto que me deram era pequeno. Uma cama de solteiro, um armário, uma mesinha, uma cadeira, uma janela que dava para o estacionamento. As paredes eram brancas, frias, sem vida. Marcelo me abraçou na despedida, rápido demais, mecânico demais. A gente vem te visitar no fim de semana, mãe. Bruna nem entrou no quarto. Ficou na porta olhando os relógio, impaciente. Quando eles saíram, eu sentei na cama e olhei para as paredes vazias. 71 anos. Uma vida inteira de trabalho. E tinha terminado ali. Mas foi na terceira semana que tudo mudou. Tinha uma assistente social no asilo, uma moça jovem de uns 30 anos, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo, óculos redondos. Marta era o nome dela. Ela sempre foi gentil comigo, conversava, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Numa sexta-feira à tarde, dia 5 de fevereiro, ela bateu na porta do meu quarto. O rosto estava sério, preocupado. Dona Helena, eu preciso conversar com a senhora. É importante. Fechou a porta, sentou na cadeira ao meu lado, respirou fundo. Olha, eu não devia fazer isso. Posso até perder meu emprego. Mas eu tenho mãe, tenho avó. E se fosse com elas, eu ia querer que alguém avisasse. Abriu a bolsa e tirou uns papéis dobrados. Seu filho e sua nora deram entrada num processo de interdição judicial. Alegam que a senhora tem demência senil progressiva. Tem laudo médico assinado por um colega dele, um tal de Dr. Augusto Faria. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Interdição. Isso significa que eu perderia o direito de administrar meus bens, minha vida, minhas decisões. Seria declarada incapaz. Um vegetal com CPF. E eles ficariam com tudo. Com meu apartamento, com minhas aplicações, com meu patrimônio. Tudo que eu tinha construído em 71 anos de vida. Marta continuou, a voz trêmula. Tem mais. Eu vi documentos aqui no escritório da diretora. Eles estão tentando vender seu apartamento da Barra. Deram entrada numa imobiliária com uma procuração. Disseram que a senhora autorizou, mas... Ela me olhou fundo nos olhos. A senhora autorizou isso? Jamais, respondi, a voz saindo rouca, tremida. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Então é falsificação, Marta disse baixinho. Dona Helena, a senhora precisa agir, e rápido. A audiência de interdição está marcada para daqui a 45 dias. Se a senhora não se defender, vai perder tudo. Ela pegou o celular e fotografou todos os documentos. O laudo médico falso, a procuração forjada, os papéis da imobiliária, me enviou tudo por e-mail, depois guardou tudo de volta e disse: eu não fiz nada disso, tá? Oficialmente eu não sei de nada, mas a senhora merece saber a verdade. Quando ela saiu, fiquei ali sozinha segurando o celular. Abri o e-mail, li tudo. Cada palavra era uma facada. Meu filho médico, tinha falsificado um laudo dizendo que eu era louca. Meu filho tinha forjado minha assinatura para vender meu apartamento. Meu filho estava tentando me declarar incapaz para roubar tudo que eu tinha. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, ouvindo o barulho dos carros lá fora, sentindo o peso de uma dor que não tem nome. Mas no meio da madrugada, às 4h37 da manhã exatamente, eu tomei uma decisão. Eles queriam me tirar tudo, pois então eu ia mostrar que essa velha ainda tinha muito o que fazer. E dessa vez, o jogo seria jogado com minhas regras. Na segunda-feira de manhã, às 8h15, eu liguei para o meu celular guardado na gaveta da mesinha de cabeceira. Tinha um contato que eu não usava há anos. Doutor Roberto Mendes, advogado que tinha trabalhado comigo em questões do escritório de arquitetura. Homem sério, competente, de confiança. Atendeu no segundo toque. Helena, que surpresa! Como está? Doutor Roberto, preciso da sua ajuda. É urgente, muito urgente. Contei tudo. O asilo, o processo de interdição, o laudo falsificado, a procuração forjada, as tentativas de vender meu apartamento. Ele ouviu em silêncio. Ouviu o barulho de caneta riscando o papel. Ele tomando notas.
Quando terminei, fez uma pausa longa. Depois falou, a voz firme. Helena, isso é crime. Falsificação de documento público, estelionato, uso de documento falso. Seu filho pode perder o registro médico, mas você tem que agir rápido e com inteligência. Pode vir ao meu escritório amanhã às 10? Pedi permissão para sair. Disse que tinha consulta médica. A enfermeira liberou sem problema. No dia seguinte, terça-feira, peguei um táxi até o escritório dele em Botafogo. Subimos todos os documentos que Marta tinha fotografado. Dr. Roberto analisou tudo com atenção, página por página. Isso aqui não vai ficar assim. Vamos precisar de perícia médica independente para provar que você está plenamente capaz. Vamos contestar a interdição com provas. E vamos processar por falsificação. Mas eu tinha outra ideia na cabeça. Uma ideia que vinha crescendo desde aquela madrugada insone. Dr. Roberto, eu quero comprar o asilo. Ele me olhou por cima dos óculos, confuso. Como assim comprar o asilo? O residencial Vida Plena. Quero comprar. Ou pelo menos parte dele. Cotas, ações, seja lá como funciona. Quero ter poder de decisão ali dentro. Eles me colocaram lá achando que eu ia definhar esquecida. Eu quero virar dona do lugar. Dr. Roberto sorriu. Aquele sorriso de quem acaba de entender um lance de mestre no xadrez. Helena, você continua afiada. Deixa eu investigar. Durante as 3 semanas seguintes, fingi que estava tudo normal. Sorria para os enfermeiros, participava das atividades, comia a comida requentada, assistia televisão na sala comum. Marcelo apareceu uma vez no domingo. Ficou 15 minutos. Bruna nem veio. Ele perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ele saiu aliviado. Achava que o plano estava funcionando. O que ele não sabia é que por baixo dos panos, Dr. Roberto estava negociando. A dona do residencial Vida Plena, uma senhora de 68 anos chamada Vera, queria se aposentar. Estava cansada, queria viajar, curtir os netos. Estava vendendo as cotas do negócio. Dr. Roberto ofereceu R$600 mil por 60% das cotas. Ela aceitou na hora. No dia 28 de fevereiro, assinei os papéis. Usei o dinheiro das aplicações que Paulo tinha deixado, aquele dinheiro que ninguém da família sabia que existia. Dinheiro que ele tinha guardado numa conta offshore regularizada. Dinheiro limpo, declarado meu por direito. Quando saí daquele cartório, eu não era mais uma velha abandonada num asilo. Eu era dona de 60% dele. E a audiência de interdição estava marcada para dali a 15 dias. Deixa eles virem, eu estava pronta. A audiência de interdição estava marcada para o dia 15 de março, uma terça-feira, às 14 horas, no Fórum da Comarca do Rio de Janeiro. Marcelo chegou de terno cinza, gravata azul marinho, pasta de couro na mão. Bruna estava ao lado dele, salto alto, tailleur preto, cabelo preso num coque impecável, aquele batom vermelho que ela sempre usava como armadura. Eles conversavam baixinho com o advogado deles, um homem de uns 50 anos, barrigudo, que sorria confiante. Eu cheguei acompanhada do Dr. Roberto. Estava de vestido azul claro, cabelo penteado, maquiagem leve, sapato fechado confortável. Quando Marcelo me viu, o rosto dele ficou surpreso. Acho que esperava me ver desmontada, confusa, perdida, mas eu estava firme, olhos nos olhos. Entramos na sala de audiências, paredes brancas, mesa grande de madeira, a juíza sentada na cabeceira. Doirada Fernanda Meirelles, 50 e poucos anos, óculos, expressão séria. Ela pediu para todo mundo se sentar. Marcelo e Bruna de um lado, eu e Dr. Roberto do outro. A juíza começou. Estamos aqui para avaliar o pedido de interdição da senhora Helena Cristina Azevedo, requerido por seu filho Marcelo Azevedo. Doutor, Marcelo, o senhor pode apresentar suas justificativas? Marcelo se levantou. Respirou fundo. Começou a falar com aquela voz de médico, aquela voz que convence paciente. Meritíssima, minha mãe tem 71 anos. Nos últimos meses apresentou sinais evidentes de deterioração cognitiva. Esquecimentos frequentes, desorientação, perda de coordenação motora. No Natal, ela derrubou uma travessa inteira. Quase provocou um acidente. Tenho aqui laudo médico do Dodô.
Augusto Faria, neurologista respeitado, atestando demência senil progressiva. Estou fazendo isso pelo bem dela, para protegê-la. Bruna acenou com a cabeça. Aquele sorriso de canto de boca, aquele ar de quem já ganhou. O advogado deles entregou os papéis para a juíza. Ela pegou, começou a ler. Foi então que Dr. Roberto se levantou. Meritíssima, com a devida licença, gostaria de apresentar contestação. Abriu a pasta. Tirou um maço de documentos. Trago aqui laudo de perícia médica independente realizada pela doutora Silvia Tavares, psiquiatra com 30 anos de experiência, e pelo Dr. Paulo Henrique Costa, neurologista do Hospital Copa Star. Ambos atestam que a senhora Helena Cristina Azevedo está em plena capacidade mental, sem qualquer sinal de demência ou comprometimento cognitivo. A expressão de Marcelo mudou. O sorriso morreu. Bruna endireitou as costas na cadeira. Dr. Roberto continuou. Mais que isso, meritíssima, o laudo apresentado pelo requerente foi falsificado. O Dr. Augusto Faria nunca examinou a senhora Helena. Ele é colega de faculdade do Dr. Marcelo e, mediante pressão, assinou um documento sem nem conhecer a paciente. Temos aqui a declaração dele confessando o ato, com firma reconhecida. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Marcelo ficou branco. Bruna apertou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tem mais. Dr. Roberto puxou outro documento. Descobrimos que o requerente e sua esposa tentaram vender o apartamento da senhora Helena na Barra da Tijuca, usando procuração falsificada. A assinatura não confere com a verdadeira. Já demos entrada em processo por falsificação de documento particular e estelionato. Bruna explodiu. Isso é mentira! A Helena autorizou tudo! Ela estava confusa, doente, a gente só estava tentando ajudar. Foi aí que eu me levantei. Devagar, firme. Olhei para minha nora, depois para o meu filho, e falei, a voz saindo clara, forte, sem tremer. Eu nunca autorizei nada. Vocês forjaram minha assinatura. Vocês inventaram um laudo falso. Vocês me colocaram num asilo para me tirar do caminho e roubar tudo que eu construí em 71 anos. Marcelo tentou falar. Mãe, não foi assim, a gente só queria... Cala a boca. Eu cortei. Nunca tinha falado assim com ele. Nunca. Mas agora ele ia me ouvir. Você queria que eu fosse para um asilo? Pois então, eu comprei o asilo. 60% das cotas. Eu sou dona agora. E sabe o apartamento que vocês tentaram vender? Já entrei com liminar. Vocês não tocam nem na maçaneta. O rosto de Bruna estava vermelho de raiva, misturada com medo. Marcelo tinha as mãos tremendo. O advogado deles olhava para os papéis sem saber o que dizer. A juíza bateu o martelo. Tendo em vista as evidências apresentadas, indefiro o pedido de interdição. A senhora Helena Cristina Azevedo está plenamente capaz. E determino a abertura de investigação criminal contra o Dr. Marcelo Azevedo e a doutora Bruna Rodrigues por falsificação de documento e tentativa de estelionato. Arquivado o processo. Custas processuais por conta do requerente. Está encerrada a exponível da audiência. Quando saímos daquela sala, Marcelo tentou me segurar pelo braço. Mãe, espera, deixa eu explicar. Olhei para ele. Aquele menino que eu embalei, que eu criei, que eu sustentei. E disse a coisa mais difícil que já falei na vida. Você deixou de ser meu filho no dia que tentou me roubar. Agora você é só um criminoso que eu vou processar até as últimas consequências. Virei as costas e saí daquele fórum. Livre, vitoriosa e completamente sozinha. 3 meses depois daquela audiência, as coisas começaram a se desenrolar como dominós caindo um atrás do outro. Marcelo perdeu o registro no CRM por 2 anos. A investigação do Conselho Regional de Medicina foi rápida e impiedosa. Laudo falsificado, uso indevido da profissão, violação do Código de Ética Médica. A sentença saiu no Diário Oficial numa quarta-feira de junho. Ele não podia mais operar, não podia mais atender, não podia mais usar o título que levou 7 anos para conquistar. A clínica dele em Ipanema, aquela clínica bonitinha com fachada de vidro e recepção toda moderninha que eu vi nas fotos do Instagram, faliu em 45 dias. Sem o Marcelo operando, sem pacientes novos, com as dívidas de R$600 mil batendo na porta,
Não teve jeito. Fizeram um leilão dos equipamentos. As macas, os bisturis, as luzes cirúrgicas, tudo foi vendido para pagar credores. Vi a notícia num jornal de bairro. A foto mostrava a fachada vazia, um cartaz de aluga-se na porta. Bruna respondeu processo por falsificação documental e estelionato. O julgamento foi em agosto. Ela tentou se defender. Contratou um advogado caro. Apareceu no tribunal de tailleur bege e pérolas falsas, tentando parecer respeitável. Mas as provas eram irrefutáveis. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas eram forjadas. A imobiliária confirmou que os documentos eram falsos. O júri a condenou a 2 anos de prisão em regime semiaberto, mais prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80 mil. Para mim, mas sabe o que acabou com eles de verdade? Foi o divórcio. Aconteceu 6 meses depois da audiência. Marcelo descobriu que Bruna vinha desviando dinheiro da clínica há mais de 1 ano. Tinha uma conta bancária secreta, transferências para nome de laranja, compras de roupas e joias que ela escondia. Quando tudo veio à tona, quando as dívidas apareceram, quando a vida de mentira desmoronou, ela pediu divórcio. Foi embora sem olhar para trás. Levou o que sobrou da conta conjunta e sumiu. Ouvi dizer que voltou para São Paulo, para a casa dos pais, com o rabo entre as pernas. Marcelo ficou sem clínica, sem esposa, sem dinheiro, sem registro médico. Teve que vender o apartamento dele em Ipanema para pagar dívidas. Foi morar num conjugado em Madureira, num prédio velho sem elevador, 3º andar, 25 metros quadrados. A vida de luxo que ele ostentava no Instagram virou pó. Os seguidores sumiram quando os posts pararam. Os amigos desapareceram quando o dinheiro acabou. Ele ficou sozinho com a própria sombra. O processo judicial que eu movi contra eles durou 8 meses. A sentença final saiu em novembro. Marcelo foi condenado a me pagar R$35 mil de custas processuais, mais 60 mil de indenização por danos morais. Dinheiro que ele não tinha, que teve que parcelar em prestações mínimas que vão durar anos. A juíza disse na sentença: o requerente violou não apenas a lei, mas o laço sagrado entre mãe e filho. Não há justificativa que amenize tal ato. E eu? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Recuperei meu apartamento da Barra através de liminar judicial. Voltei para casa, abri as janelas, limpei a poeira, botei flores na varanda, cozinhei um bolo de fubá só porque quis. Dormi na minha cama, no meu quarto, no meu teto. E pela primeira vez em meses dormi em paz. Mas não parei por aí. Lembra que eu tinha comprado 60% do residencial Vida Plena? Pois então, transformei aquele lugar. Pintei as paredes de cores alegres, amarelo suave, verde menta, azul clarinho. Contratei mais enfermeiros, aumentei o salário de todos, melhorei a comida. Trouxe uma nutricionista para fazer cardápio gostoso e saudável. Instalei uma biblioteca com poltronas confortáveis. Fiz uma horta no jardim onde os idosos podiam plantar alface, tomate, manjericão. Criei oficinas de pintura, de artesanato, de culinária. A Patrícia, minha filha caçula, aquela que sempre ficou do meu lado, largou o emprego no banco e veio trabalhar comigo. Ela virou gerente administrativa do asilo, cuida da parte burocrática, das contas, dos contratos, enquanto eu cuido da parte humana. A gente trabalha junto todo dia. Almoçamos juntas, conversamos, rimos. Ela me abraça e diz: mãe, eu tenho orgulho de você. Eu construí um chalé pequeno dentro do próprio terreno do asilo. 30 metros quadrados, sala e quarto integrados, banheirinho, cozinha americana. É meu cantinho. Acordo às 7. Tomo café. Vou para o asilo que fica a 20 passos de distância. Converso com os idosos, participo das atividades, ajudo na horta, dou consultoria de arquitetura para reformas de acessibilidade. Pintei um mural de 6 metros na entrada do asilo. Flores coloridas, pássaros, borboletas, a frase: aqui todas as vozes são ouvidas. As mensalidades ficaram justas, R$3.500. Menos que a maioria dos asilos da região. Porque eu não quero lucrar explorando vulnerabilidade. Eu quero oferecer dignidade. E o residencial Vida Plena virou referência. Famílias ligam todo dia querendo vaga. Fizemos lista de espera.
Todo julho eu viajo com a Patrícia e os netos. No primeiro ano fomos para Gramado. Ficamos numa pousada charmosa. Comemos fondue, passeamos de pedalinho no lago, os netos correram no parque. Tirei 1000 fotos, sorri em todas. Estou escrevendo um livro. Nunca é tarde para virar a mesa é o título provisório. Conto minha história, as histórias dos outros idosos que conheci, os abusos que eles sofreram, as vitórias que conquistaram. Uma editora pequena do Rio se interessou. Deve sair ano que vem. Marcelo apareceu aqui uma vez. Foi num domingo de setembro, quase um ano depois da audiência. Tocou a campainha do chalé. Quando abri a porta e vi ele ali, mais magro, cabelo mais grisalho, olheiras fundas, roupas simples, senti um aperto no peito. Mas não deixei transparecer. Mãe, eu posso entrar? A voz saiu baixa, envergonhada. Pode. Ele entrou. Ficou de pé na sala pequena, olhando para as paredes, para os quadros que eu pintei, para as plantas na janela. Eu vim pedir perdão. Fiquei quieta, esperando. Eu errei muito. Eu deixei a Bruna me manipular, deixei a ganância falar mais alto. Esqueci de quem a senhora foi para mim a vida inteira. Eu não tenho desculpa. Mas eu tô em terapia. Tô trabalhando num consultório como assistente sem operar, só para ter alguma renda. Tô pagando minhas dívidas, tô tentando ser uma pessoa melhor e eu queria te pedir uma chance. Olhei para ele, pro homem que já foi meu menininho. Respirei fundo. Marcelo, eu aceito seu pedido de desculpas e eu te perdoo. Mas perdoar não é esquecer. Você me machucou de um jeito que nunca vai cicatrizar completamente. Você pode vir me visitar uma vez por mês. A gente pode tomar um café, conversar. Mas vai levar muito tempo para reconstruir o que você destruiu. Se é que um dia a gente consegue. Ele assentiu, os olhos marejados. Obrigado, mãe. Eu vou merecer sua confiança de novo. Eu prometo. Desde então ele vem uma vez por mês. Traz flores, bolo da padaria, senta na cadeira da varanda, a gente conversa sobre a vida dele, sobre o asilo, sobre os netos que ele não vê faz tempo. Ainda é estranho, ainda dói. Mas aos poucos, muito devagar, talvez a gente encontre um novo jeito de ser mãe e filho. Ou talvez não. E tá tudo bem também. Hoje, aos 71 anos, eu acordo cedo todo dia. Às 6h30 o despertador toca. Levanto, abro a janela do chalé, respiro o ar fresco da manhã. Escuto os passarinhos cantando no jardim do asilo. Faço um café preto forte, como sempre gostei. Pego um pão na cesta que a Patrícia traz todo dia, passo manteiga e sento na varanda. Fico ali 15 minutos só olhando o dia começar, o sol nascendo atrás dos prédios, as nuvens cor-de-rosa no céu. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que dignidade não se implora. Ou você conquista, ou você abandona quem não te dá. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Significa ensinar respeito, até para os filhos adultos. Aprendi que família não é quem tem o seu sangue, é quem tem a sua consideração. A Patrícia é minha família. Os idosos do asilo viraram minha família. Dona Conceição, minha vizinha que me abraçou naquela noite de lasanha fria, é mais família que muita gente que divide o meu sobrenome. Aprendi que nunca é tarde para virar a mesa. 71 anos viúva sozinha. E eu comprei um negócio, transformei um lugar, criei uma nova vida. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Não importa a idade, não importa o quanto você já sofreu. Sempre dá para recomeçar. Aprendi que vingança não é sobre destruir o outro. É sobre reconstruir você. Eu não destruí o Marcelo por prazer. Eu apenas me defendi, protegi o que era meu, mostrei que eu ainda tinha voz. As consequências foram escolha dele, não minha. Ele plantou, ele colheu. A Helena de 2 anos atrás, aquela que aceitava migalhas de afeto, que esperava horas por uma visita que não vinha, que chorava sozinha na cozinha com comida esfriando na mesa, essa Helena não existe mais. Hoje eu sou Helena Cristina Azevedo, dona de asilo, escritora, avó presente, mulher de 61 quilos de dignidade e 0 gramas de desculpa. E essa Helena ninguém tira mais de mim, ninguém me coloca num canto, ninguém me silencia.
Ninguém decide por mim. Tem dias que ainda dói? Tem. Tem noites que eu olho para o retrato do Paulo na estante e choro, imaginando o que ele diria de tudo isso. Tem. Mas a dor não me define mais. Eu defino a dor. Eu escolho quando sentir, quanto sentir e quando seguir em frente. E se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família te tratando como peso, como problema, como estorvo, escuta o que eu vou te dizer. Você vale mais do que isso. Você merece respeito. Você merece dignidade. E se precisar, você tem o direito de se defender. Com inteligência, com estratégia, com a lei do seu lado. Mas você tem o direito. Não aceita migalha. Não aceita desprezo. Não abaixa a cabeça para quem deveria estar te levantando. Porque no final, meu bem, a vida é curta demais para ser vivida de joelhos. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber onde essa mensagem está chegando. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que precisa entender que nunca é tarde para reagir, que dignidade não tem idade, compartilha esse vídeo. Manda para o grupo da família, manda para aquela amiga, manda para quem precisa. Deixa seu like aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente não conta historinha para boi dormir. A gente conta histórias que transformam, que ensinam, que acordam, que lembram você de quem você realmente é. Histórias de gente de verdade, que não aceitou ser tratada como lixo. Um abraço forte do fundo do meu coração. E lembre-se sempre, respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Você vale mais do que sobras, muito mais. Até a próxima história.